A gente pediu para você. Aí, pronto. Pronto, recording in progress. Pronto. Tá bom. Perfeito. Ó, glória a Deus. Ó, glória a Deus. Pronto, Pronto. tá bom. Estamos vendo agora? Tá ótimo. Tá bom, Ótimo, vendo o e som ouvindo. tá ótimo. Tá bom. E a imagem? Tudo perfeito. Não tá, perfeito. Tá a bola tá com ele aí. E vamos começar? Sim. Tudo bem, Paranhos? Me ouve? Ouvimos, Tudo bem, doutor. Valiati. Perfeito. Deixa Então tá eu bom. apresentar Bom, você e primeiro. o Léo. Deixa eu apresentar você, o Léo e a Japa, e aí você Então tá começa. bom. Perfeito. Boa Tá noite, até... turma. Nós estamos já com 19 pessoas na sala. Desculpe a confusão, mas é que realmente eu me confundi hoje na hora de ativar a aula e eu esqueci de ativar o share e a minha voz. Então, o Richard tentou resolver, mas ele está dando aula hoje e eu não consegui achar a Japa que estava operando. Ela conseguiu entrar e resolver tudo para a gente. O Valiati é um grande amigo de muitos anos. Para mim, é um dos masters da ventilação mecânica que eu conheço em toda a América Latina. É um cara que sempre se dedicou a isso e sempre se dedicou a ensinar. Leonardo, seu moderador, é o coordenador da fisioterapia do serviço lá da Santa Casa de Três Pontos. É um menino aplicadíssimo, progressista, inovador e estudioso. Tem nos ajudado muito com várias ideias, com várias propostas de adaptação. E é tranquilo o suficiente quando não sabe dizer, Paranhos, me ajuda. E quando eu não sei, eu ligo pro Valiati, que responde sempre com muito carinho. Caceta, tu acha que eu sei fazer milagre? Ele é sempre muito carinhoso para me atender e me responder. É sempre precedido de um palavrão, mas é que eu não posso falar os palavrões que ele fala normalmente comigo quando eu peço para ele fazer algum milagre com um doente que está descendo a ladeira. A JAP é a doutora Kélia Santiago, é neurocirurgiã, trabalha com neurotrauma e é quem me socorre dessas confusões de internet, de Zoom. Então agora eu apresento a vocês os dois. O Valiati, aqui na sala, estão conosco os coordenadores gerais da terapia, da fisioterapia da UTI de Três Pontas e são os chefes do Léo, que vão nos ajudar na moderação, porque o Léo está de plantão, ele está com medo na hora da moderação, ele está apertado com algum caso lá. Valiati, a palavra é sua. Bom, Paranhos, uma honra, prazer conhecê-los aí. Provavelmente a gente já tenha se encontrado por algum lugar desse país aí. É sempre uma honra a gente poder colaborar. Eu sempre diria aprender com as pessoas, né? A gente sempre, quando está procurando ensinar um pouco, a gente acaba sempre aprendendo, né? Então, eu conversei com o Paranhos, a gente vai ter uma sequência de aulas aqui. Se a coisa ficar um pouco extensa, a gente pode até interromper e continuar na sequência, né? Mas a ventilação mecânica, o objetivo aqui é a gente conversar um pouco sobre módulos, modalidades. Eu sei que para muita gente isso é, é bem tranquilo, mas existe uma certa confusão, inclusive, em relação a isso. E discutir um pouquinho de motorização da mecânica, né? Se o tempo não for muito extenso. A gente poder ter tempo para poder discutir. Então, o que eu vou comentar aqui com vocês está nas orientações práticas da MIB, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. A gente optou por trabalhar nesse documento falando de orientações práticas, porque se a gente for pegar aí as coisas baseadas apenas em evidências, né, isso é um problema muito sério, principalmente em áreas tão extensas como a ventilação mecânica. Demora aí algumas gerações para poder chegar a alguma conclusão específica. Então, o que eu vou conversar com os senhores aí, provavelmente grande parte já domine, né? A gente pode parar a hora que vocês quiserem. E, basicamente, a gente vai falar da ventilação mecânica. Então, inicialmente, o tal do sistema de ventilação, né? Eu, o Paranhos e alguns outros senhores aí acompanhamos essa evolução toda ao longo dos anos, até nós chegarmos nesse modelo que está aí mostrado, que seria um modelo de um sistema de ventilação moderno, já microprocessado, né? Aquela primeira fase dos ventiladores ciclados a pressão, depois
os ventiladores ciclados a volume, posteriormente pressão controlada, pressão de suporte, finalmente as telas gráficas, e a gente vê um constante movimento de mudança nisso. E eu sempre me pergunto, né, um monte de letrinhas, um monte de siglas, e onde é que nós estamos hoje quando a gente recebe um doente na terapia intensiva? Poderia dizer que em 99,9% das vezes, ou a gente está trabalhando com ventilação controlada a volume, né, ou trabalhando com pressão controlada, ou trabalhando com pressão suporte, né? Mas existe uma infinidade de modos / modalidades ventilatórias que estão disponibilizados nos equipamentos, mesmo sem terem se mostrado ao longo do tempo com melhores desfechos do que essas três modalidades, esses três modos / modalidades ventilatórias. Então, o sistema de ventilação nada mais é, né, que a maioria das vezes são ventiladores tirando aí os ventiladores não invasivos, para ventilação não invasiva, a tendência hoje é que nós tenhamos o mesmo ventilador para fazer as duas coisas, né? Basicamente é uma válvula de fluxo e uma válvula de exalação. Essa válvula de fluxo se conecta através de um sistema, de um ramo expiratório, né? Passando aqui pelo Y do ventilador e retornando através do ramo expiratório. A abertura e o fechamento dessas válvulas, a rapidez com que essas válvulas abrem e se fecham, é que dá a qualidade em si do ventilador mecânico. Para o ventilador, obviamente, colocar o ar dentro dos pulmões, na atividade dos pulmões, ele precisa passar por todo um sistema de condução, incluindo o ramo expiratório, passar pelo Y do ventilador e chegar até passar pelos tubos traqueais, vias aéreas condutoras, até chegar nos alvéolos. E depois, a válvula de fluxo cessa por algum mecanismo, né, que nós definimos, e logo em seguida, ou após algum tempo depois de um comando, essa válvula de exalação se abre, né? E assim sucessivamente o ciclo vai se repetindo. Inspiração, válvula expiratória aberta, posteriormente a válvula atinge aquilo que você definiu, posteriormente fecha a válvula expiratória e abre a válvula de exalação. Então é assim que as coisas funcionam, elas funcionam de um modo mecânico. A inspiração é sempre ativa, na maioria das vezes, e a expiração é sempre passiva. Como é que o sistema funciona, né? Então, na verdade, no Y do ventilador ou na própria válvula expiratória, eu tenho basicamente um pneumotacógrafo, né? Então, o que é um pneumotacógrafo? O pneumotacógrafo é um equipamento chamado de pitot também, em que basicamente existem vários modelos, né? Em pediatria, por exemplo, esse pitot sempre está colocado aqui no ramo Y do ventilador, né? Próximo, portanto, ao paciente. Em pacientes adultos, ele pode estar colocado aqui, nesse local, ou na válvula exalatória. Basicamente, o que ele consegue medir é a pressão nesse local e o fluxo, ou seja, a velocidade do gás. O volume corrente que nós observamos, tanto o volume corrente inalado como exalado, ele é um volume corrente que não é medido diretamente, tá? Isso é bastante importante a gente conhecer, né? Porque se esse volume não tiver adequadamente medido, desculpe, se esse fluxo não tiver adequadamente medido, o volume basicamente é o fluxo pelo tempo. Então a gente terá na monitorização uma série de dados inconsistentes, né? Existe um sistema que comanda tudo isso, né? E existe, portanto, também, a partir daí, o aparecimento, a amostragem das curvas, né? As diferentes curvas de ventilação mecânica. E aqui, só para lembrar, né? A gente vai ter disponível nas telas as curvas de ventilação mecânica, que você vai poder, na sua unidade, tentar trabalhar com um padrão específico, né? Eu sempre defendo, e a maioria das vezes nós temos ventiladores com tela, ventiladores sem tela, né? Eu diria que as telas gráficas são fundamentais, mas as telas gráficas, apesar de muita gente considerar indispensável, eu lembro que muitos ventiladores não têm telas gráficas, e a gente pode trabalhar com certa segurança nesses ventiladores, mesmo não observando as telas. Até que, por outro lado, tem muita gente com tela e não olha as telas, né? Então, essas conquistas que ocorreram ao longo do tempo, elas fazem com que a gente possa entender esse processo de entrada cíclica do gás, né? Na inspiração, o gás sendo empurrado pela força motriz, e na expiração, a saída passiva do gás. Então, aqui está representado as três curvas, né, mais tradicionais.
todos em relação ao tempo, fluxo em relação ao tempo, volume em relação ao tempo e pressão em relação ao tempo. Quando eu olho esse gráfico, né, fica bem claro aqui que se trata de um modo controlado. Eu vejo que o paciente não dispara o ventilador. Então, essa é uma confusão que se faz muito, né, entre modos e modalidades. Modos é como o paciente inicia o ventilador. Ele pode iniciar por um critério de tempo. Então, nós setamos uma frequência respiratória, por exemplo, 15 de frequência respiratória. O ventilador faz uma conta, né? 1 minuto 60 segundos, divide por 15, e a cada 4 segundos ele inicia a inspiração, ou seja, ele abre a válvula inspiratória, permanecendo a válvula expiratória fechada. Dessa maneira, o fluxo de gás segue entrando nos pulmões, né? Passando por aquele sistema condutor, até chegar na intimidade dos pulmões, né? E assim que cessa o fluxo inspiratório, a válvula expiratória se abre, né? No caso específico aqui, né, essa válvula, esse fluxo aqui está sendo interrompido, né? Ele vem para zero a partir do momento que o volume que você setou no ventilador foi atingido, né? Em azul, então, a parte inspiratória da curva, a fase inspiratória, sempre com pressão positiva, e aqui a fase expiratória, representando como esse gás sai, né? Eu ajusto normalmente como entra, mas eu não ajusto como sai. A saída do gás normalmente é passiva, né? É passiva. Então, essas curvas, obviamente, nos ajudaram muito. A maioria das unidades hoje dispõe de vários equipamentos, né? A gente tem uma mistura de equipamentos. Eu aqui mesmo tenho vários equipamentos, né? Hoje, felizmente, na terapia intensiva, todos com tela gráfica, mas a gente também tem alguns ventiladores em alguns locais sem tela gráfica. O importante é aqui entender o conceito, né? Isso ficou muito claro na pandemia, onde muitos ventiladores foram utilizados e não tinham telas gráficas, né? E você consegue dar um bom atendimento independente aí das telas. Então, aqui o que se faz de confusão, eu só gostaria de lembrar com todos vocês o que são modos, né? Modo, basicamente, é como é que o ciclo é iniciado. Pode ser iniciado por tempo, então nós dizemos que o modo é controlado. Pode ser iniciado. Modos controlados, apenas iniciados por tempo, existe ainda alguns ventiladores que esse modo aí está disponível, mas na maioria das vezes nós trabalhamos com o modo assistido controlado, mesmo que o paciente não esteja entrando no ventilador. Quer dizer, ele não está entrando no ventilador por uma questão muito simples, ele está sedado ou está coronizado, enfim, não me interessa naquele momento que o paciente inicie o ciclo respiratório. Um exemplo típico disso são os pacientes sob anestesia geral, aqui do modo controlado, e pacientes sedados na terapia intensiva profundamente, por exemplo, no paciente com trauma de crânio. Assim que a coisa se resolve, obviamente, você vai optar por assistido barra controlado. Isso depende mais da sedação, do bloqueio do drive, do que propriamente você ter um módulo lá onde está escrito apenas CMV, né? Sempre você vai ter a sigla assistido barra controlado. O SMV, basicamente, é a mistura de ciclos assistidos controlados com espontâneos. O SMV ele se encontra em desuso. Basicamente, o SMV puro, né? Eu não diria que ele está morto. Existem algumas possibilidades de retorno em algumas situações específicas. O CPAP, basicamente, o sistema é pressurizado, né? A gente utiliza muito raramente no paciente entubado, né? A maioria das vezes nós utilizamos o CPAP podemos utilizar a ventilação não invasiva, e os modos espontâneos, né? Aqui dos modos espontâneos, basicamente, o paciente deflagra o ventilador. E modalidade? Modalidade é como encerra, né? Então tem essa classificação de como inicia e como encerra. Então, na maioria das vezes, como eu diria, se chegar na UTI de vocês hoje, ou o paciente vai estar em volume controlado, ou vai estar em pressão controlada, ou vai estar em pressão de suporte. Então é fundamental que a gente domine esse conceito, né? Então, aqui só mostrando, né, que no modo controlado, o ventilador inicia o ciclo, o meio é definido pelos próprios ajustes do ventilador e a finalização pelo ventilador. O assistido, a diferença do assistido para o controlado, basicamente o paciente deflagra o ventilador. E quando eu tenho as misturas, obviamente, a gente chama de assisto controlado. E no modo espontâneo, né, o paciente sempre vai iniciar o ciclo.
No meio, o paciente, ou alguns ajustes hoje, nos ventiladores modernos é possível. Você, por exemplo, pressão suporte, você define a maneira com que a ventilação vai ocorrer, mas o paciente sempre tem que deflagrar o ventilador, ele está em espontâneo, né? O meio do ciclo pode ser mudado pelo paciente ou por ajuste também do ventilador, e a finalização do circuito, ou seja, a passagem da inspiração para a expiração, vai ocorrer, no caso de pressão suporte, pelo fluxo, né? Fluxo descendente. Então, aqui só está representado, essa é uma fotografia bastante, uma diapositivo bastante antigo, está lá no meu livro, mas isso aqui é produção basicamente do engenheiro chamado Jorge Bonazzi. Então, o ciclo controlado, vocês observem que a janela de tempo, né? A janela de tempo é sempre fixa, ou seja, o paciente não interfere no início dos ciclos. Enquanto que no assistido, né, o que ele faz? Você botou lá uma frequência X, por exemplo, 15 de frequência respiratória. A cada 4 segundos, ele vai contar essa janela de tempo. Se o paciente não deflagrou o ciclo, inicia-se um ciclo pela máquina, iniciado pelo ventilador. Ou seja, abre a válvula inspiratória, fecha a válvula expiratória e o gás entra, então, no sistema respiratório. Quando ele entra no sistema respiratório, assim que o gás vai ganhando o ramo inspiratório, vai ganhando a cama traqueal, vias aéreas condutoras, até chegar no pulmão, obviamente essa pressão vai subindo progressivamente. Aí, bom, esse ciclo terminou, no caso específico aqui ele terminou a volume, porque vejam, a curva é uma curva de a pressão que não é constante, né? A gente vai ver que essa fase inicial aqui se deve ao componente resistivo, aqui depois o componente elástico, e o ciclo, né, inspiratório se encerra, a fase inspiratória se encerra a partir do momento que atingiu o volume que eu pré-programei. Aí ele abre a válvula exalatória. Como a pressão dentro do pulmão está maior do que a pressão atmosférica, ou maior que a PIP, obviamente o ar sai por diferença de pressão. Então, em situações normais, a expiração é passiva. Se a expiração for ativa, nós podemos aí ter assincronias, né? Isso pode ser percebida nas curvas específicas aí de ventilação mecânica. Nessa situação específica aqui, antes de completar a janela de tempo, né? Então, guardar o conceito de janela de tempo, antes de completar aí os 4 segundos, o paciente fez um esforço. Esse esforço foi reconhecido pelo equipamento e o ciclo se iniciou. Então, esse ciclo iniciado pelo paciente, mas todo o resto do ciclo é determinado pelo ajuste que você fez, é um ciclo assistido. Novamente, ele começa a partir daqui contar a janela de tempo. Se o paciente faz o esforço, ele detecta o esforço antes de completar a janela de tempo, inicia um outro ciclo assistido. E aí ele novamente começa a contar a janela. E se ele não entrar em 4 segundos, o ventilador inicia um ciclo controlado. Portanto, mistura de ciclos deflagrados pelo paciente e deflagrados por critério de tempo. Aqui no modo SMV, né, o modo SMV, que está hoje em desuso em algumas situações, dessa maneira que ele está aqui, ele está totalmente em desuso, e apesar de estar escrito isso em muitas questões que o SMV não se usa nunca, eu nunca gosto de colocar o nunca, né? Dessa maneira aqui, com certeza, né? Porque ele foi desenvolvido, desculpem, para aceitar ciclos controlados, como está mostrando aqui, ó, ele não deflagra o ventilador, e ciclos assistidos. Então, ele permite que o paciente identifique o esforço do paciente. A diferença aqui é que a somatória dos assistidos e dos controlados é sempre fixa, né? Ou seja, eu ajusto lá uma frequência, sei lá, de 8. Sempre vai ter 8, né? Entre assistidos e controlados. E todos os outros ciclos do meio vão ser espontâneos. O que acontece nesse tipo de modo? É que os ciclos espontâneos, eles não são assistidos, eles não são apoiados por pressão suporte, portanto, geram um grande trabalho respiratório aqui. Hoje, nessa maneira, nós não usamos. Então, de uma maneira geral, né, quando o paciente chega na terapia intensiva, né, nós vamos trabalhar com ventilação controlada a volume ou com ventilação pressão controlada, né? Então, aqui está mostrando mais uma vez, né? E aqui eu gostaria de lembrar que é sempre importante nós guardarmos essa equação, que é uma equação do primeiro grau, na verdade, né? Que diz que a pressão gerada no sistema, ou seja, a pressão detectada aqui na fase inspiratória máxima, ela decorre de 3 componentes. Da PIP, que eu ajustei, então isso é um ajuste próprio, né? Que eu faço o ajuste. Depende do atrito decorrente da passagem do gás da válvula inspiratória
passando pelo sistema até chegar nos pulmões, e depende basicamente do parênquima, né? Se esse parênquima aceita esse gás, né? Ou ele tem uma grande capacidade de se distender, ou ele tem uma baixa capacidade de se distender. E a PIP, né? Então vejam, a equação do movimento ela é fundamental para que eu entenda os modos ventilatórios barra modalidades. Se eu entender esse conceito de uma equação de primeiro grau e colocar essa equação de primeiro grau sempre na minha cabeça, quando eu coloco um doente no ventilador, facilmente nós vamos entender esses dois modos que são os básicos, né? Se nós cuidamos dos pacientes de Covid, tivéssemos noções um pouco mais aprofundadas da equação do movimento, nós não teríamos cometido tantos deslizes, né? Talvez a gente tivesse uma mortalidade menor, né? Isso é uma suposição. A ventilação mecânica, ela não é propriedade, obviamente, nem do médico em si, nem do fisioterapeuta, né? Eu acho que o conceito de multiplaridade é muito importante, desde que todos nós possamos ajustar a maneira como que nós ventilamos o nosso paciente. Então, eu sempre defendo que nós precisamos discutir os nossos protocolos, sei lá, as nossas maneiras como nós utilizamos na terapia intensiva, para que não exista essa confusão, né? Se você recebe um paciente com trauma de crânio da emergência, no meu serviço está definido que o paciente vai ser ventilado em assistido controlado, geralmente vai estar sedado nessa fase inicial, então os ciclos vão ser, na maioria deles, controlados, né? Eu vou fazer uma mecânica ventilatória e, portanto, a modalidade que eu escolhi, né, é a modalidade de ventilação controlada a volume, porque eu acho que ela dá muito mais segurança, principalmente nessa fase inicial do ventilador. Não tem problema de você iniciar com pressão controlada. O grande problema é que com pressão controlada, nessa equação do movimento, você acaba não definindo nada a não ser a PIP e a pressão, a PIP e a pressão controlada máxima que você vai atingir. Tá? Então, haverá uma variação do volume corrente, a não ser que o paciente esteja totalmente sedado e cruzado. Mas qualquer alteração, tanto numa força decorrente de atrito ou do parênquima, vai provocar alterações do volume corrente. Ora, se eu quero um paciente que eu quero um volume corrente estabilizado, um volume minuto estabilizado, não quero permitir que ele hiperventile, nem que ele hipoventile, obviamente, se eu tiver isso na minha mão, ou seja, o ajuste desses parâmetros na minha mão, fica, na minha visão, muito mais fácil de conduzir a situação. Isso não quer dizer que você não opte, por exemplo, para trabalhar com pressão controlada. Então, no meu serviço aqui, a gente utiliza da emergência ao pronto-socorro, sempre inicialmente o modo assistido controlado barra ventilação controlada a volume. É óbvio que no início da inspiração, essa pressão maior aqui, a P1, né, tem que ser, obviamente, maior do que a pressão dentro dos pulmões, né? Então, P1 sempre é maior do que P2 no início da inspiração. No final da inspiração, assim que o volume corrente entrou, as duas pressões se igualam, né? Claro, no final da inspiração, P1 é igual a P2, isso é detectado aqui no pneumotacógrafo. Então, há um momento em si que não há movimentação de gás, mesmo que você às vezes não observe, né? E logo em seguida, né? Agora a pressão no pulmão está maior do que a PIP administrada e a válvula exalatória se abrindo, o ar sai por diferença de pressão. Eu posso reescrever essa equação de uma maneira também diferente, né? A pressão da via aérea decorre do atrito, que nós denominamos de pressão resistiva. Aquela pressão gerada pela distensibilidade maior ou menor do parênquima é o que nós chamamos de pressão elástica, e a PIP que nós ajustamos, tá bom? Posso ainda continuar trabalhando nisso. E como é que o equipamento observa essas pressões? Através de um transdutor de pressão e de um transdutor de fluxo, né? Esse transdutor de pressão aqui ele é variado, depende do equipamento, é um tipo de transdutor, né? Ou é um filamento térmico, ou é um diferencial de pressão entre dois pontos. E só lembrando, né, que em ventilação neonatal, basicamente, esse pneumotacógrafo está colocado aqui no Y do ventilador, né? E não na válvula exalatória, como na maioria dos ventiladores. Então, eu consigo aí, antes de chegar nos pulmões, eu tenho que entender o componente resistivo, né, e posteriormente o componente elástico, né? Então, tudo começa, aqui no caso, estou trabalhando com ventilação controlada a volume, tudo começa com a abertura da válvula de fluxo.
o fluxo abrindo a válvula expiratória está fechada. Aqui eu defini, né, em ventilação controlada a volume, eu posso definir basicamente o meu padrão de fluxo. E aqui existe uma outra confusão que as pessoas fazem, né? Como se utilizar fluxo quadrado fosse algo completamente desproporcional. Não é, né? Não existe nenhuma diferença entre você trabalhar com fluxo quadrado ou fluxo desacelerado. Dizer que fluxo desacelerado é mais fisiológico do que fluxo quadrado não tem nenhum sentido, até porque o fluxo nosso é senoidal. É óbvio que nenhum de nós ventila com fluxo quadrado quando ventila espontaneamente. Então, aqui abriu a válvula expiratória, o ar entrou, começou a entrar, manteve-se até atingir o volume corrente que eu defini, esse volume corrente aqui, portanto, aí ele abre a válvula fecha a válvula ins, abre a válvula ex e o ar sai por diferença de pressão. E aqui na curva de pressão, se eu estou em ventilação pressão controlada, volume controlado, desculpe, e em onda quadrada, eu sempre vou observar, e mesmo em onda desacelerada, a pressão tendo dois níveis, né? O primeiro nível de pressão, saindo do zero, que se deve exatamente daquele atrito da pressão resistível, e depois, assim que o ar ganha os alvéolos, a pressão sobe de uma maneira mais alentecida, né? Basicamente, fazendo essa onda um pouco menos íngreme aqui, né? Até a pressão máxima do ventilador, chamada pressão de pico do ventilador. Então vamos tentar olhar aqui, né? Então aqui estamos representando a caixa torácica, né? Caixa torácica aqui fechada, que é aparelho torácico. Lembrar da interação cardiopulmonar, né? Nós temos aqui dentro do pulmão, dentro da caixa torácica, além, obviamente, do sistema respiratório, nós temos vasos aqui e temos a interação cardiopulmonar tão importante, né, na ventilação mecânica, que a gente pode até fazer alguma coisa depois sobre essa interação cardiopulmonar, porque ela é muito importante. Então, da maneira como eu ventilo os pacientes, se eu estou dentro de uma caixa torácica onde as estruturas estão dentro de uma caixa torácica fechada, obviamente o ajuste meu da ventilação mecânica vai originar forças dentro do tórax que vão se repercutir na hemodinâmica do paciente. Então vamos lá. P1 maior do que P2, então no início abre-se a válvula de fluxo, o gás entra no sistema ventilatório, vence o componente resistivo. Aqui eu estou falando do modelo único compartimental. A partir daí, chega nos alvéolos e distende o parênquima, né? Lembrar aqui que eu sempre tenho no modelo único compartimental, representando aqui todos os alvéolos, todas as unidades alveolares, como apenas um alvéolo, né? No caso aqui ventilado, e um capilar aqui perfundido. Só gostaria de lembrar que não são todas as unidades pulmonares que estão dessa maneira. Eu posso ter situações onde o alvéolo está fechado, né? Definindo shunt, por exemplo, ou situações apenas onde eu não tenho, na verdade, aqui fluxo capilar, apenas ventilação, que são as unidades denominadas de espaço morto. Então a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente ao ventilar os pacientes, né? Lembrar que essa pressão aplicada, ela vai ocorrer de uma maneira, não vai ocorrer de uma maneira tão linear assim como nós imaginamos. Cessada essa fase, então essa primeira fase aqui se deve do atrito das vias aéreas e do tubo traqueal. Lembrar aí, né, a questão da intubação dos pacientes. Às vezes o colega na emergência esquece de botar o tubo adequado para aquela situação específica, coloca um tubo muito fino e isso vai ter impacto na ventilação mecânica. Por quê? A pressão resistiva vai estar elevada simplesmente porque o paciente está com um tubo mais fino, né? Isso é muito desagradável, né? Principalmente quando você tem pacientes com broncoespasmo. E basicamente, a outra pressão, né, decorre do parênquima, né? Da capacidade desse parênquima se estender mais ou menos, né? Que é o conceito de complacência ou do seu inverso de elastância. Então, essas pressões elásticas resistivas, agora, a partir do momento que se encerra o ciclo inspiratório, as duas pressões se igualam, em seguida, imediatamente, né? Fecha a válvula de fluxo, abre a válvula exalatória, e agora o gás ocupa o quê? Ele volta do alvéolo em direção à válvula exalatória, em direção à PIP. Então, lembrando que olhando aquelas curvas, eu vejo como o ar entra e vejo como o gás sai. É muito importante a análise de como o gás entra, mas é muito mais importante a análise de como o gás sai. Então, essa distensão dos alvéolos promove estresse, ou seja, é a distensão do alvéolo, né?
O estresse pode provocar deformações do alvéolo, então o resultado de um estresse muito grande é fazer com que esses alvéolos se distendam, o que a gente chama de strain, e pode ocorrer, inclusive, a rotura dos alvéolos, né? Ou cisalhamento, né? E, basicamente, a variação desse volume sobre a variação dessa pressão, né? Ou seja, da pressão de distensão, é que vai me dar a complacência do sistema ventilatório, né? Na verdade, ele vai me dar complacência do sistema de ventilação. A gente às vezes fala de complacência pulmonar, mas na verdade nós estamos vendo a complacência de toda a caixa torácica, né? Vou dar um exemplo aqui. Imagine um paciente que tem uma queimadura da região anterior do tórax, né? Você pode ter a pressão máxima do sistema, pressão de pico extremamente elevada, e basicamente essa pressão de pico, né, ela não se transmitia aqui para dentro dos alvéolos. Por quê? Porque a caixa torácica está rígida, né? E aí você tem uma pressão de pico muito elevada, né? E você acaba isso não se transmitindo para cá. Então, sempre lembrar que tanto o que está dentro do tórax, como está fora do tórax, como, por exemplo, a pressão intraabdominal, vão alterar essa complacência, né? A complacência nada mais é do que o delta de volume, quer dizer, se eu botei 600 ml, o delta de volume é 600, e esse delta de pressão. Esse delta de pressão representa, né, obviamente, a diferença entre a pressão de platô e a PIP aplicada. A elastância é o contrário da complacência. Então, como a gente não mede a elastância, vamos ficar basicamente no conceito de complacência. Delta V sobre delta P. Alguns ventiladores, obviamente, simplesmente fazem a conta, né? Colocam lá a elastância como o inverso da complacência. Então, eu posso definir, né, se o ar entra com facilidade, sai com facilidade, né? Olhando como se comportam essas pressões, né? Então, basicamente, as leis que são utilizadas nos circuitos elétricos são exatamente as mesmas leis que valem aqui com relação, lembrando aqui que o volume poderia ser a resistência versus a de uma corrente elétrica multiplicado pela resistência. Então, resistência nada mais é do que delta de pressão sobre fluxo. Então, vamos lá, do ponto de vista prático, né? O que seria a resistência? Seria a pressão de pico menos a pressão de platô dividido pelo fluxo, né? Isso, obviamente, dividido pelo fluxo. Isso, obviamente, em ml por centímetro de água. Então, aqui está representado, gente, eu acho que o mundo real que nós vivemos. Os doentes aí do Parâmetros, de vocês aí, né? Estão sendo ventilados dessa maneira, ou em volume. Aqui, no caso, eu optei por fluxo quadrado. Poderia ser desacelerado. Nós podemos discutir quais são as vantagens do desacelerado, mas jamais falar que o fluxo desacelerado está associado a melhores desfechos clínicos, né? Na curva de pressão, 2 pressões, né? Então, sempre eu posso jurar que essa modalidade aqui é uma modalidade controlada a volume e é quase sempre em fluxo quadrado. O ar que entra é igual ao ar que sai. E aqui uma situação onde eu defino a pressão, né? Que é a situação de pressão controlada, onde eu defini a pressão e defini o tempo inspiratório. O fluxo é livre na pressão controlada, ele é fixo no volume controlado, e o volume, obviamente, aqui aparentemente, ele vai ser variável, de acordo com a equação do movimento que a gente viu. Então, gente, esse é o mundo do paciente crítico, né? E quando o paciente começa a melhorar aquilo que levou ele ao ventilador, portanto, eu tenho ideia de que a patologia dele foi resolvida, ou a situação clínica dele foi resolvida, ele está com uma baixa já fração inspirada de oxigênio, um nível de PIP baixo, pelo menos abaixo de 8, ou de 8 para baixo. Esse paciente vai ser, obviamente, a sedação vai ser desligada e ele vai ser estimulado a entrar com ciclos assistidos. Nessa fase aqui de ciclos controlados, seja volume ou seja pressão, nós temos que lembrar o deletério que ele provoca na musculatura diafragmática, né, e na musculatura da parede torácica, né? Então, qualquer ventilação controlada, fixa ao longo do tempo, com sedação, e muitas das vezes com a necessidade de bloqueio neuromuscular, leva, obviamente, a uma atrofia diafragmática. E todo o esforço excessivo acaba também levando à fadiga, né? Então, nós temos que moderar, né? Moderar de que maneira?
Tomar cuidado aí com o tempo de sedação que os pacientes precisam. Às vezes é necessário ficar entubado, ventilado e sedado, não tem outro jeito, né? Porque existem parâmetros mais importantes do que o diafragma nesse início, mas assim que a condição clínica permitir que o paciente deflagre o ventilador para ciclos assistidos e, na verdade, ou direto para fluxos para ciclos espontâneos. Muita gente confunde, né? O paciente começa a ventilar e começa a ter ciclos assistidos, né? Disparar o ventilador. E aí fica reduzindo aqui a frequência do ciclo assistido barra controlado, como se eu tivesse que fazer um pit stop. Nada disso, né? O paciente pode sair direto de uma ventilação assistido controlada, basicamente sem mexer em nada, e para pressão suporte. Não há necessidade de prolongar o tempo de ventilação mecânica. Então, o modo volume controlado, característica, né? Já falamos. Define o volume, define o fluxo em ventilação controlada a volume, com fluxo, quando a gente fala que o fluxo é constante, o fluxo sempre é quadrado, mas eu também posso ter fluxo desacelerado e as curvas de pressão. Vejam, nessa situação aqui, isso aqui é uma representação do X-Lang, na verdade, né? Essa PEMUS aqui eu não enxergo no ventilador. Esse doente, com certeza, ele não está fazendo esforço nenhum. Pelo menos eu não estou percebendo na curva de pressão-tempo que ele esteja fazendo esforço, ou seja, a pressão muscular dele está inibida, né? Outra coisa importante, quando eu olho aquele pneu, as curvas relacionadas ao que o pneumotacógrafo está anotando, eu não estou enxergando o que está acontecendo dentro dos pulmões, tá? Porque eu não consigo ver a pressão alveolar. Para mim poder enxergar a pressão alveolar, eu tenho que fazer uma manobra, né? Mas se eu estivesse olhando dentro dos pulmões, né, eu veria, por exemplo, né, que dentro dos pulmões eu teria uma pressão muito maior do que a pressão que eu vejo na via aérea, né? Se você tiver hoje, alguns ventiladores disponibilizam uma segunda via com a pressão esofágica, e você tiver uma pressão esofágica monitorada, você sempre vai ver que essa pressão de pico da via aérea é bem diferente da pressão observada de pico dentro do esôfago, e, portanto, representando mais ou menos a pressão alveolar. Então, aqui só lembrar, gente, olha, dessas interrelações. Isso pode ser extremamente simples, né? Mas as pessoas, quando colocam o paciente no ventilador, deveriam botar essa equação na frente dele e guardar essa equação. Que a pressão gerada no ventilador vai depender da pressão resistiva, da pressão elástica e da PIP. Ora, o que eu ajusto em volume controlado? O fluxo, quadrado ou desacelerado, a velocidade do fluxo, né? O volume, né? Eu defino o volume corrente-alvo que eu quero, né? Vejam, a complacência estática do sistema respiratório eu não defino. A complacência estática do sistema respiratório, obviamente, vai depender da relação entre o volume e entre o delta de V sobre o delta de P. E a PIP que eu ajustei. Então, no modo volumétrico, o que eu ajusto? Eu posso ajustar o fluxo. Então, se eu aumento o fluxo para o mesmo volume, obviamente, vou ter uma velocidade maior e a pressão da via aérea vai subir. Se eu aumento o volume corrente, obviamente, a pressão da via aérea vai subir. Se a minha complacência estática do sistema respiratório piora, obviamente, a pressão da via aérea vai subir. E se eu aumentar a PIP, obviamente, a pressão da minha via aérea vai subir. Então, aqui está mostrando, né, eu posso mandar essa aula aí para o Paranhos, o que acontece quando eu mexo num dos componentes, né? Se eu aumento o fluxo ou diminuo, obviamente vai subir a pressão de pico. No início, o aumento do fluxo aumenta a pressão de pico e pode não interferir na pressão de platô. Mas se eu aumentar muito o fluxo, eu posso sim interferir naquela pressão, né? Eu vou, na verdade, aumentar a diferença entre o pico e o platô. Por quê? Se eu tenho um fluxo maior, a pressão resistiva, há um turbilhonamento maior das moléculas. Então, a diferença entre a pressão de pico e a pressão dentro do alvéolo vai aumentar. E com o volume, a mesma coisa, né? Em pressão controlada, o que eu ajusto? Eu ajusto basicamente a minha pressão, né? Ajusto a minha PIP. Da mesma maneira, eu ajusto a minha janela de tempo, ou seja, ao colocar uma frequência respiratória, eu defino quantos ciclos controlados eu vou ter. Posso determinar também ajustar a sensibilidade do ventilador, permitindo que ele dispare o ventilador ou não. E aqui da mesma maneira, né? O que acontece dentro dos pulmões não é o que acontece no pneumotacógrafo, né? Então, se a gente olhar aqui, estivéssemos olhando aqui a pressão alveolar, nós veríamos que ao final da inspiração,
é muito possível que a pressão alveolar esteja próxima da pressão da via aérea, né? Mas nem sempre isso é verdade. Para que isso aconteça, para que eu possa afirmar que a pressão dentro dos alvéolos é exatamente a pressão que eu observo no ventilador, vejam aqui que no final do ciclo, a pressão do alvéolo ainda estava mais baixa do que a pressão no Y do ventilador. Por quê? Porque eu não tenho uma situação de ausência de fluxo. A pressão de platô vai ser igual à pressão controlada apenas numa situação em que eu tenha uma pausa inspiratória. Então vamos lá, gente. Eu estou em pressão controlada. Eu não quero mudar para volume controlado. O paciente está sedado, profundamente sedado, sem esforço. Eu quero ter uma ideia da minha pressão de platô. O que eu posso fazer? É óbvio que ela vai estar embaixo da pressão ajustada. Eu prolongo o meu tempo inspiratório até que o ventilador interrompa o fluxo e chegue a zero. Quando eu chegar numa situação de zero, aí sim, minha pressão de platô vai ser exatamente igual à pressão ajustada nas vias aéreas. Se eu aumento o meu tempo inspiratório, do que depende o volume da pressão controlada, então? Eu ajustei só aquela pressão lá, né? Eu posso ajustar maior pressão, maior volume, ou aumentar o tempo inspiratório. Então, eu posso ganhar volume de duas maneiras. Aumentando a pressão, ou seja, aumentando o delta entre a PIP e a pressão que eu ajustei, ou aumentando o tempo inspiratório. Dessa maneira, eu aumento o volume corrente. Aqui, da mesma maneira, né? Da mesma maneira, vocês vejam aqui que eu, nessa situação aqui, por exemplo, ó, eu fui aumentando o tempo, tanto o meu tempo inspiratório, com ajuste direto, que chegou um momento que o ventilador precisou zerar o fluxo. Se ele não zera o fluxo, ia continuar entrando volume. Mas a diretriz primária aqui é a pressão. Então, ele zerou o fluxo. Então, nessa curva aqui específica, onde eu tenho fluxo zero em pressão controlada, ele foi o produto do aumento do meu tempo expiratório, eu posso praticamente jurar que a minha pressão alveolar representa a pressão medida no Y do ventilador. Aqui é uma coisa simples que a gente sempre, quando vai ventilar, eu sempre digo, gente, coloque a equação do movimento todos os dias. Aqui está faltando a PIP, né? E aí você vai entender o que você ajusta em ventilação controlada a volume. Você ajusta o volume, você ajusta o fluxo. Ou não é você que define a resistência, a não ser que você põe um tubo muito fino, e nem você que determina a complacência do paciente. Em relação às indicações, gente, a indicação de VCV é qualquer indicação, tá? Não há nenhuma contraindicação para ventilação controlada a volume. Talvez em pressão controlada, talvez em pacientes com fístula, fosse mais adequado ventilar a pressão controlada. Mas eu não conheço nenhum estudo que defina que a mortalidade é menor quando eu uso VCV, quando eu tenho uma fuga, né? A vantagem de PCV na fuga é que você pode compensar. Mas lembrando, né, que na verdade, hoje os ventiladores modernos também eles mostram as compensações de fuga, né? E tem até um problema, né? Quando o teu ventilador tem compensação para fuga, ou seja, o volume exalado é diferente do volume que você ajustou, né? A gente vai ver que na curva de volume, o volume devia entrar e não sairia totalmente. O ventilador coloca um fluxo adicional para compensar. E aí a curva de volume e tempo volta para o zero. E você acha que o paciente não está vazando. Então sempre tem que tomar cuidado, além de olhar as curvas de pressão, que você olhe no seu equipamento o volume inalado, o valor do volume inalado e o volume do volume exalado. Mesmo se o ventilador tem compensação, ele pode zerar e o paciente ter aí, obviamente, um vazamento que você não percebeu. O disparo, como é que ele dispara o ventilador? Pode ser a tempo, que é o controlado, ele faz uma força, essa força detectada dispara a pressão e dispara a fluxo, os modos assistidos. Na verdade, é mais sensível o modo disparo a fluxo, é preferencial, na maioria das vezes, mas você ajustar um fluxo muito baixo, né, pode propiciar o aparecimento de autociclagem. Enquanto você ajustar uma pressão muito elevada, pode fazer com que o paciente esteja fazendo muito esforço. A ciclagem é definida pelo volume, os limites aqui eu que ajustei, e o que vai variar as pressões. Olhando aqui aquilo que nós falamos sobre a pressão controlada, né? Vejam que na pressão controlada eu ajusto duas coisas só,
3, na verdade, né? Mas olhando a equação do movimento, na equação do movimento eu só ajusto a pressão e ajusto a PIP. Todo o resto vai ser variável. O fluxo normalmente é livre. E o que eu vou ajustar também aqui é o tempo, que não faz parte, obviamente, da equação do movimento. Então, aqui, a indicação. Seria todas as vezes que tem alteração do sistema respiratório? Eu não concordo com essa afirmação, apesar de estar nas diretrizes aqui. Porque vamos imaginar o seguinte: imagine que eu tenho uma situação de mecânica do sistema respiratório em que o paciente tem um aumento da resistência do sistema respiratório. O exemplo típico, paciente com asma, né? Nós vamos ter uma aula específica sobre ventilação não obstrutiva. E aí, eu, em vez de utilizar volume controlado, né, onde eu tenho os parâmetros mais ou menos na minha mão, né, a pressão de pico vai estar alta, porque o componente resistivo vai estar elevado, né? Você vai ter que trabalhar com fluxos rápidos para que o gás entre rapidamente, você tem curto tempo expiratório. Isso vai gerar uma pressão da via aérea elevada. Aí você pode pensar o seguinte: bom, essa pressão da via aérea elevada pode ser lesiva para o paciente, mas só lembrar que essa pressão da via aérea é no Y do ventilador, não é aquilo que está acontecendo dentro dos pulmões. E aí você opta por trabalhar com pressão controlada. Então você vai lá, acerta a pressão, acerta o tempo expiratório e vai gerar um determinado volume corrente. Agora imagine que durante a noite, obviamente, esse paciente vai estar com broncodilatador, melhore rapidamente a resistência, né? E asmáticos, por exemplo, respondem muito rapidamente, né? Hoje a gente tem muito menos asmáticos dentro da terapia intensiva, que na verdade nós temos hoje a possibilidade aí do uso de broncodilatadores, mas de vez em quando aparece um, né? E aí você, ao administrar o broncodilatador, você interfere na resistência da via aérea, porque você broncodilata. E aí aquela pressão que você ajustou vai acabar gerando um volume corrente muito alto e você pode ter acidentes, né? Em pacientes com síndrome de desconforto respiratório, né, já é menos raro que isso aconteça. Por quê? Porque esse componente aqui, ó, que é o componente de complacência, ele vai se alterar de uma maneira mais lenta, né? A complacência do pulmão com síndrome de desconforto respiratório, que está reduzida, né? Na verdade, ela é bastante aumentada, ela vai se modificar de uma maneira mais lenta, né? Assim que os alvéolos vão sendo recrutados, obviamente, ele vai variar, obviamente, o volume corrente ao longo do tempo. Mas essas variações são menos rápidas, né? Elas são menos, então elas são mais, desculpem, mais lentas, né? Então seria mais seguro do que um doente resistível, né? E aí você vai definir se vai ventilar volume ou pressão, é um problema seu. Eu diria que não é um problema seu, é um problema da sua unidade. Então, gente, cada vez mais protocolos específicos. Lembrar que protocolos, por outro lado, são trilhas, não são trilhos. Então, você pode começar ventilando o paciente na determinada modalidade que você definiu, e no decorrer do tempo você pode mudar essa modalidade. Isso não é proibitivo. O que é estranho é que cada indivíduo assuma uma maneira de ventilar, né? Ou seja, o serviço não tem uma continuidade. Por isso, da importância, né, de todas essas coisas serem discutidas com a equipe multiprofissional, né? No caso, aí com a fisioterapia, com os médicos, né? Com a própria enfermagem, né? De definir o que você faz do seu serviço e tentar fazer sempre mais ou menos da mesma maneira, entendendo que em algumas situações você vai ter que mudar, obviamente, o teu modo de ventilar os seus pacientes. E, finalmente, aqui, pressão suporte, né? A pressão suporte é um modo basicamente espontâneo, né? Ou seja, o paciente tem que abrir, ele tem que fazer o esforço, né? Aqui está representando no X-Lang o esforço, né? E você vai detectar esse esforço, na verdade, aqui na curva, ó. Aqui na curva, né? Ele fez um pequeno esforço. Esse esforço, a pressão muscular faz com que ocorra, atinja uma determinada pressão ou um determinado fluxo que você ajustou, e a partir daí o ventilador vai iniciar o ciclo respiratório. Na pressão suporte, o que eu ajusto? O nível de pressão, obviamente, mas eu não ajusto basicamente o meu tempo inspiratório. O meu tempo inspiratório na pressão suporte é variável. Então, normalmente, não tem essa curva bonitinha aqui, né? Sempre com o mesmo tempo inspiratório. O que eu ajusto, na verdade, é a percentual de ciclagem. Então, como cicla a pressão suporte, né? Abre a válvula de fluxo, atinge a pressão que eu defini, atinge a pressão que eu defini, o fluxo ele é rapidamente ascendente, eu posso mudar também essa curva aqui,
mais acentuado ou menos acentuado, né? A gente pode mudar esse chamado verge time aqui, para que o dente receba de uma maneira mais suave essa subida do fluxo, ou mais rápido, vai depender da patologia em questão, e eu vou definir basicamente o ponto de corte a partir do momento em que o ventilador vai fechar a válvula expiratória e vai abrir a válvula expiratória. Hoje, os ventiladores trazem isso, né? Os ventiladores do passado, eles não permitiam nem que eu mudasse a maneira com que essa rampa, esse fluxo é entregue, né, mais lento ou menos lento, e eu nem conseguia mudar o percentual de corte aqui. Então, se aqui fosse 100, aqui seria 25% de 100, ele abriria a válvula exalatória. Um dos problemas da pressão suporte é a presença de vazamentos. O vazamento em algum local do sistema faz com que o ventilador não enxergue essa curva adequadamente. Então, mesmo em pressão suporte, você pode ajustar na pressão suporte um tempo máximo que o paciente vai ficar expirando. De tal maneira que, se ele não enxergar a curva descendente, ele pode interromper o ciclo por um critério de tempo, né? Então, essas são modalidades do aparelho. Então, aqui basicamente mostrando que, mais uma vez, a pressão alveolar não é a mesma da pressão da via aérea. Aqui, da mesma maneira, né? Aqui no caso, o paciente disparou, obviamente, o ventilador, eu ajustei a pressão, não ajustei o tempo, atingiu o fluxo máximo. A hora que atingiu, desculpe, a hora que atingiu a pressão máxima, ele vai ter que começar a desacelerar, porque a pressão precisa ser mantida, né? Pressão mantida porque ele desacelera o fluxo, até chegar a um ponto de corte, chamado ponto de corte. No caso aqui, está gerando volume corrente 450 ml. Se eu agora colocar esse percentual de corte mais acima, o que ele vai fazer? Ele vai encurtar o tempo em que o fluxo vai chegar àquilo que eu defini. Quer dizer, vai cortar num percentual mais elevado aqui, né? E de tal maneira que o tempo expiratório vai diminuir e, obviamente, o volume corrente vai diminuir. Então, eu posso ter esses ajustes finos da pressão suporte, tanto do nível de pressão suporte, como do nível do ponto de corte, né? E isso resolvendo aí as assincronias do paciente ventilador. Vejam, quando eu subi o ponto de corte, obviamente eu interrompi o fluxo inspiratório mais rapidamente, né? Isso encurta o tempo expiratório e, obviamente, reduz o volume corrente. Lembrando que aqui, né, o esforço respiratório ele vai interferir, obviamente, na entrada do volume corrente. Quanto maior esforço, né, maior vai ser, obviamente, o volume corrente. Muito embora a pressão esteja aí limitada. Então, aqui o que eu ajusto, né? Acho que todo mundo tem noção disso, o que eu ajusto, né? É claro, gente, que sempre o fluxo vai ser espontâneo, então eu tenho que definir. Geralmente a gente utiliza disparos aí a sensibilidade a fluxo, mas eu gostaria de dizer também que isso é uma discussão, né? Se o trabalho é maior ou menor, parece que o trabalho é menor para deflagar o ventilador, mas eu não conheço nenhuma coisa que diga mortalidade diferente, né? Mas, na verdade, a maioria dos ventiladores trazem. Alguns até trazem só o disparo a fluxo, o que não é bem bacana, porque às vezes você pode ter, no disparo a fluxo, você pode ter, por exemplo, o fluxo disparando a todo momento, como no caso da autociclagem, né? O que vai variar? Fluxo, volume e corrente. Então, esses são os modos modalidades básicas que vão resolver 90% da sua vida. O que o homem fez? Qual que é o defeito da ventilação controlada a volume? Não permitir que o volume corrente se altere durante os ciclos assistido controlados, né? E o fluxo seja fixo. Só que os ventiladores mecânicos hoje, eles podem também, em ventilação controlada a volume, ter a possibilidade de variar o fluxo, né? Então, por exemplo, se vocês estão trabalhando com ventiladores da Dräger, vocês vão ver que, se eu não desabilitar o fluxo inspiratório, se o paciente está no ciclo inspiratório e ele faz um esforço e o ventilador não compensa isso, o que acontece? Você vai ter uma deformação na curva de fluxo e você vai ter sempre uma curva aqui daquela que eu mostrei. E, às vezes, o que acontece? O ventilador faz essa compensação e aí você vai variar, né? Isso é um ajuste do ventilador. Eu posso ir lá e desligar essa compensação, né? Desligar esse byflows e aí... Então, muitas das vezes, o cara fala assim, olha, eu estou ventilando o ventilador da Dräger, onde o byflow está ligado e eu não consigo fazer um fluxo quadrado. Por que você não consegue? Porque ele está alterando o fluxo durante a inspiração, né?
Outra coisa, se o defeito da pressão controlada é não atingir o volume corrente que você quer, você cria um modo, né, um modo em alça semifechada, chamado pressão controlada com volume segurado. Ou essa modalidade vem sendo utilizada hoje por alguns indivíduos, como que a gente chama de pressão controlada com volume segurado. Aí o ventilador vai subindo progressivamente a pressão até o volume alvo que você falou. E na pressão suporte da mesma maneira. Então surgiram esse monte de modos, né? Modos barra modalidades que podem fazer ajustes próprios aí para um alvo específico que você queira. Tá bom? Bom, aqui tem as orientações práticas de ventilação mecânica. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, Paranhos, para mim entrar aqui. Eu acho que dá para a gente entrar aqui. Quanto tempo nós temos de apresentação? Alô? Ô, Valiati, tá me Oi, ouvindo? estou ouvindo. Você tem ainda até 9h30, são 21h18. Você tem 12 minutos. Eu vou passar aqui então a monitorização, e se isso não ficar claro, o que a gente faz? A gente, num próximo ciclo, a gente bate na monitorização. Por que eu estou batendo nisso? Eu acabei de falar das curvas de fluxo, volume e pressão. Então, vamos tentar entender por que eu preciso monitorizar, né, os pacientes. E, basicamente, é para fazer um diagnóstico mais preciso das condições fisiopatológicas, né, relacionadas à mecânica respiratória. E fazer o ajuste individualizado disso, né? Então, basicamente, quando a gente vai monitorar um paciente, gente, a gente monitora com tudo isso, né? Com monitoramento básico, né? Inclui oxímetro de pulso, capilografia, enfim, sedação ou não, né? Monitoramento básico, né? E a gente tem estrutural de imagem, tudo isso que nós ganhamos ao longo do tempo, né? E aí, os mecanismos, basicamente, as curvas gráficas, que vão monitorar, basicamente, para nós, aquilo que nós estamos ofertando e aquilo que vai realmente estar efetivamente chegando ao paciente. Então, o que nós podemos monitorizar? Gente, nós podemos monitorizar uma série de curvas e loopings, né? Na verdade, nós podemos monitorar, normalmente, curva de fluxo-tempo, eu acho que essa curva é obrigatória, se você tem isso disponível no seu ventilador, curva de volume-tempo, curva de pressão-tempo. Então, você pode definir no seu ventilador que o default do seu ventilador inicial vai ser essa tela, com a curva de fluxo-tempo, volume-tempo e pressão-tempo. Depois eu posso olhar, obviamente, a pressão de pico a cada ciclo, fazer uma medida da sua pressão de platô de tempos em tempos, aqui para fazer a mecânica respiratória, e, obviamente, da PIP aplicada, né? Eu posso definir pressão resistiva, posso definir pressão elástica, posso ver pressão motriz e posso cruzar, né? Se eu tenho fluxo, volume e pressão, eu posso cruzar pressão e volume. E aí são as alças, né? Que as alças, na verdade, elas eram aquilo que assustava muito a prova de título especialista. Mas não tem muito segredo, basta eu lembrar da equação do movimento. O que as orientações práticas dizem? Considere sempre observar o seu volume corrente, quer seja nas curvas, quer seja no inalado e no exalado. Sempre observe a sua pressão de pico do ventilador. Não esqueça de ajustar os alarmes. A pressão de platô ou a pausa expiratória, eu tenho que fazer sempre sobre ventilação controlada. Então, o que nós fazemos aqui no nosso serviço? Como nós ventilamos os nossos pacientes em ventilação controlada a volume, toda vez que nós colocamos um doente no ventilador, nós fazemos, na fase inicial, assim que a gente coloca, espera um determinado momento, coloca os parâmetros iniciais e a gente faz uma medida da mecânica ventilatória e a fisioterapia lá anota como foi aquela, ela vai anotar, pode fazer a manobra e anotar qual que é a minha pressão de pico, a minha pressão de platô. Os ventiladores já calculam, né, a pressão resistiva, já calculam a complacência, enfim. Se não puder, você pode fazer as contas. A PIP extrínseca, né, você vai definir se o paciente está tendo ou não a presença de aprimoramento gasoso, aprisionamento gasoso. Que curva que é importante aí para ver se tem autopip? A curva de fluxo-tempo. A curva de fluxo-tempo, né, ela vai mostrar para nós que o fluxo não chega a zero. Se o fluxo não chega a zero, obviamente, meu tempo expiratório está encurtado, né? E eu posso medir. Vou medir sempre. Se está chegando a zero, obviamente, não existe autopip. Mas se eu quiser saber se a PIP é aplicada igual a PIP medida, eu vou fazer uma pausa, né? E em algumas situações eu vou calcular complacência e resistência ao longo do tempo. E ele diz aqui muito claramente, em casos selecionados, tá bom? Aqui estão os valores de normalidade, isso aqui nós já vimos, né? Então nós vamos
o ar entra e sai, e eu posso monitorar tudo isso aqui. Vamos passar rapidinho isso aqui, que na verdade é uma repetição. Isso aqui nós já repetimos, aqui nós já repetimos. Então vamos olhar agora um pouquinho, nesses 10 minutos que faltam, a primeira curva, e é uma curva importantíssima de estar no ecrã do ventilador. A curva pressão-tempo. Pressão, a fase inspiratória entre A e B, né? Aqui mostrando que o paciente está em ventilação controlada a volume, provavelmente um fluxo quadrado, porque eu tenho esses dois, a pressão aqui não é fixa. Primeira pressão, componente resistivo, componente elástico, e vejam que aqui mostrando como se eu estivesse olhando a pressão dentro dos alvéolos. Ela é muito menor do que a pressão gerada no Y do ventilador. Esse é o tempo destinado à inspiração. Só uma coisinha, gente, lembrar que em alguns ventiladores o ajuste do volume e do fluxo são ajustes de... O volume você ajusta, obviamente, mas a velocidade com que o gás entra é fluxo. E existem ventiladores que eu tenho um ajuste direto do fluxo, portanto, diretamente você ajusta o fluxo, a velocidade que você quer que o gás entre, né? E em alguns outros ventiladores você ajusta o tempo inspiratório. Na verdade, você está fazendo a mesma coisa. Você está fazendo a mesma coisa. Quando o ajuste é pelo tempo inspiratório, o tempo inspiratório vai determinar um determinado fluxo. E o ventilador ali ele mostra. Tome muito cuidado desse ajuste de tempo. Se você deixar uma frequência respiratória um pouco mais elevada, você vai ter que trabalhar com tempo expiratório mais curto. E, obviamente, a velocidade do gás vai ser mais rápida, para que não exista autopip. Mas lembrem disso, tá? Então, o teu ventilador, o que você tem? É ajuste de tempo expiratório para definir o fluxo? Então, você vai ter que trabalhar, ver a faixa que você vai trabalhar, tá? E o tempo expiratório, que é o tempo passivo, obviamente, né? Então, a pressão de pico, ela não é a pressão alveolar, a distância entre o pico e a linha de base é a PIP, né? E para que eu possa, obviamente, observar a pressão alveolar, naquela equação do movimento, eu tenho que tornar a pressão resistiva a zero, né? E como é que eu torno a pressão resistiva a zero? Fazendo uma pausa inspiratória, né? Então, na curva pressão-tempo aqui, vejam que o paciente não está deflagrando o ventilador, isso aqui é um artefato. Assim que eu fiz a pausa inspiratória, a válvula inspiratória se fechou, né? A válvula inspiratória também está fechada, a pressão ela cai, porque já não tem mais pressão resistiva, não tem movimento gasoso, e ela cai para um valor de platô. Esse platô tem que ser contínuo. Se tiver um platô descendente, é porque está tendo vazamento. Essas oscilações aqui são oscilações cardíacas. Então, lembrar que o platô ele tem que respeitar, para ser real, ele tem que ter 2 segundos aqui de platô. Se eu colocar uma pausa expiratória fixa no meu ventilador, eu gosto desse modo quando eu estou ventilando, por exemplo, em pacientes asmáticos. Eu deixo uma pequena pausa entre a inspiração e a expiração. E com isso eu enxergo continuamente em cada ciclo a pressão de pico e a pressão de platô. Agora, se você ajustou o pico e você ventilou com pico e PIP, obviamente você não vai ter a medida da complacência estática, né? Eu preciso, portanto, fazer a pausa inspiratória. Então aqui está representando a pausa de 2 a 3 segundos. Pressão de pico menos pressão de platô, pressão resistiva. Pressão de platô menos a PIP, pressão de distensão. Objetivos aqui, né? A pressão de platô sempre abaixo de 30 e a pressão o delta de pressão, a gente pode falar isso na aula de desconforto, menor do que 15, né? Menor do que 15. E o pico? Picos de 50 e 60 são aceitáveis. A gente deve limitar a pressão através do alarme de pressão, que é um alarme limitante, né? Aqui a diferença, essa pressão platô menos PIP vai representar a pressão elástica, né? A pressão elástica. Quanto maior essa pressão elástica, menos complacente é o pulmão do paciente. E aqui a pressão resistiva, pico menos platô. Se eu dividir por fluxo, vai dar a resistência das vias aéreas. Os ventiladores já fazem tudo isso. Aqui mostrando 3 pacientes rapidamente aqui, né? Esse é um paciente normal, onde eu fiz uma pausa expiratória aqui e vejam que a pressão de pico, a pressão de platô está baixa, a pressão de pico está baixa. E a pressão de distensão, pico menos platô, aqui está com 5, lá está com 10, está com 15, ali tem 10. Então, está dentro de uma estratégia considerada protetora. Aqui uma situação onde eu aumentei a resistência da via aérea, o paciente fez um broncoespasmo, a pressão de pico, portanto, vai subir, vai ser mais alta, porque aumentou o componente resistivo. Aí eu faço o meu platô, vejam que no meu platô ele vai estar igual como estava antes, porque essa pressão não se transmite para os alvéolos.
Então, esse é um doente obstrutivo. E aqui um doente que tem alteração de complacência. Quando a complacência está alterada, ele sobe a pressão de pico e sobe a pressão de platô, obviamente, porque o componente elástico está prejudicado, ele sobe o pico e o platô. Mas o pico se aproxima, o platô se aproxima do pico, né? Então, aqui, se eu fizer as contas todas aí, eu vou ter as contas todas realizadas aqui, né? O normal, a asma e a desconforto respiratório. É claro que eu posso ter mistura dessas coisas, né? De asma e desconforto respiratório. Então, aqui a complacência, né? Ela, na verdade, o que a gente interessa para a gente é a complacência estática. Se o ventilador não tiver pausa aplicada, ele vai mostrar uma outra complacência que chama complacência dinâmica. Não é complacência dinâmica, ela é feita com a pressão de pico do ventilador. Aqui as formas de complacência, né? Então, nós vamos pular isso aqui, mostrando que para que eu possa representar a pressão elástica, eu tenho que tornar a pressão resistiva a zero. Por isso que você zera o fluxo, com a pausa expiratória. E aí, a equação do movimento, a resistência é zero, porque não tem fluxo, não existe fluxo, portanto, aqui é zero, e a pressão vai ser a somatória da pressão elástica do volume complacente mais a PIP. Então, por isso que eu consigo aqui definir. Aqui é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Só lembrando algumas coisas rapidamente, nós estamos encerrando, mostrando aqui simplesmente uma curva de volume e pressão, um loop de volume e pressão, que você pode deixar lá nas suas curvas. Quando que eu deixo isso aqui nas minhas curvas? Eu posso deixar as 3 curvas lá e deixar as 2 alças. Alça volume e pressão e alça fluxo volume. Veja o que está acontecendo aqui. Esse é um paciente ventilado a volume, onde eu tenho um segundo ponto de inflexão da curva PV, fazendo esse bico de pássaro aqui. Esse paciente está sendo ventilado com volume corrente excessivo. Basicamente, olhando essa curva, girando no ventilador, eu consigo definir que o meu volume corrente está excessivo. Eu tenho que reduzir o volume corrente, porque essa região aqui é uma região de estresse. Tá bom? Mais recentemente, o Stress Index, né? Que é básico, alguns ventiladores já trazem isso, é essa subida da curva aqui, ela tem que subir retinho, né? Ventilação a volume, fluxo quadrado. E se ela tiver essa deformação, significa que a complacência do paciente está alterada. Curva volume e tempo, volume inalado igual ao volume exalado. Mais uma vez, gente, lembrar que se o seu ventilador tiver compensação para vazamento, às vezes ele ajusta essa curva aqui pela compensação, e você não vai enxergar. Mas existem ventiladores que vão mostrar o vazamento. Então vejam aqui o volume entrando é diferente do volume que está retornando. E ele vai mostrar aqui quanto que está ocorrendo de fuga. Quanto que está ocorrendo de fuga. Então o vazamento existe. Aonde que está, você vai ter que procurar. Tá? A curva fluxo-tempo, né? Vejam que existe uma fase de fluxo inspiratório, existe a fase de fluxo exalatório. Sempre tem que existir pausa expiratória. Se não existir pausa expiratória, ou seja, antes do paciente exalar completamente, se iniciou um novo ciclo, eu estou com o tempo expiratório curto, ou estou com frequência muito alta. E a análise de como o gás sai também é importante, nós vamos ver isso nas aulas de SARA e de asma, né? Então, sempre tem que ter pausa expiratória. Tá? Então, aqui mostrando o paciente com boa saúde, veja que ele consegue sair todo o fluxo de gás. Um paciente com componente elástico muito alterado, o gás sai muito rapidamente, ou seja, a elastância, a complacência está muito baixa, a elastância está muito alta, ele retorna rapidamente o elástico e muda essa angulação da curva, e aqui um paciente obstrutivo em que ele está saindo mais lentamente aqui. Tá bom? Para medir isso, aqui eu estou vendo, né? Eu estou vendo um paciente com fluxo desacelerado, eu não sei te dizer se isso aqui é pressão controlada ou é volume controlado, porque o fluxo desacelerado nas duas, mas vejam, eu atingi aqui uma fase de platô, de zero, né? Então, o que acontece? E aí o paciente exala. Quando o paciente exala, ele não exala totalmente, ele entra novamente. Então, isso é uma expiração completa. Como é que eu faço para medir? Eu faço o contrário agora. Eu faço uma pausa expiratória. E aí eu vou na pausa expiratória, e ao fazer a pausa expiratória, eu vou definir se tem PIP ou não. Alça, pressão, volume, sempre o primeiro ponto de flexão vai aparecer. Componente resistivo, componente elástico. Aqui, um caso típico de vazamento. Ó. O ar entrou, primeiro subiu, pausa e voltou. Quando ele voltou, ele não voltou a zero. É só olhar aqui, gente. Ó, o volume não chegou a zero. Então, o que está vazando aqui? Volume, vazamento. Quanto que está vazando? 100 ml. Leak.
Aqui um paciente, basicamente, que desviou a sua curva para a direita, né? Aqui a PIP era 5, né? E agora o que acontece? Ele não está chegando na curva de pressão em relação ao tempo, ele não está chegando, né? Ele não está chegando. Alça pressão volume aqui, mais uma vez. Primeiro ponto de flexão, segundo ponto de flexão. Quando piora a complacência, a curva deita. Curva deita. E quando a curva se aproxima uma da outra, quer dizer que a resistência está normal. Então, o paciente obstrutivo, o que vai acontecer? A alça expiratória se afasta da alça expiratória. É bem interessante porque você acompanha continuamente nas curvas do ventilador. Tá bom? E aqui a alça fluxo-volume, que é a última, mostrando fluxo quadrado, ventilação controlada a volume, o fluxo entrou e agora o volume, o fluxo expiratório. Toca o zero, não tem vazamento. Toca o zero. E aqui alguma situação, né, em que eu vou observar, né, aqui no caso de um aumento de resistência, o paciente sai, o fluxo sai mais alentecido, eu vou ter esse aspecto de pistola aqui, né? E aqui eu estou observando basicamente um fluxo que não chega a zero aqui, né? A alça de fluxo-volume, vejam que o fluxo não chega aqui a zero, né? Então, há, obviamente, um vazamento. E aqui o autopipe, né? Veja o autopipe, o fluxo quadrado, aí ele desacelera, aí ele vai exalar. Quando ele exala, ele não chega a zero. E o fluxo se inicia antes de chegar a zero. Então, isso é autopipe. Tá bom? Então, conclusão, os ventiladores atuais possuem diversas ferramentas. É papel da equipe de saúde saber fazer, realizar o acompanhamento, melhorar o tratamento, reconhecer complicações e proteger os pacientes. Então, era isso que eu tinha para vocês. Eu não sei se foi muito acelerado ou não, mas nós vamos ter a possibilidade aí de discutir patologias específicas. E eu deixo aberto aí para vocês, né? Essa é a minha visão de sempre ter iniciado da mesma maneira os doentes que você trabalha. É possível modificar? É sim possível modificar. Ventilação controlada a volume é a mais utilizada no mundo todo, a não ser no Brasil, né? Lembrar, pacientes com pulmões normais ou alterados, tanto faz volume ou pressão, vai ser uma questão aí de ajuste mais fino, e importância do ajuste dos alarmes, né? Os alarmes são a nossa segurança. E deixar nas curvas do ventilador as curvas de fluxo, volume e pressão, e de preferência as alças para rodar. Se você tem dificuldade, comece no início com as curvas de pressão, fluxo e volume, né? Isso pode ser o suficiente para fazer diagnósticos. E não esquecer aí do ajuste dos alarmes. Era isso, Paranhos. Ô, Gordo, presta atenção. Você está com um problema sério aqui. Nós estamos com um chat com as seguintes considerações. Por favor, deixe esse homem falar a noite inteira. Por favor, vocês vão ter que me levar para ir. Aí eu falo a noite inteira e a gente vai tomar cachaça. Ótima aula. Eu nunca vi nada igual. Não, sério. Eu também quero ele como meu melhor amigo. Foi a melhor aula que eu já assisti na minha vida. Esse cara é surreal. Tenho nem coragem de falar com esse homem. Não estou acreditando nessa aula que assisti. Então, patologias que... Agora é uma pergunta séria, né? A mulherada que está excitada com o gordo, agora é um homem. Aí a mulherada ficou excitada com você, gordo. Mas assim, o menino aqui, o Antônio Emílio, ele quer uma pergunta. Então, patologias que alteram elasticidade, o ideal seriam pressões de pico menores, e aquelas patologias das vias aéreas, o ideal seria tolerado pressões de pico maiores? Sim. Veja, o que acontece? Você pode atingir os dois objetivos, porque o que a gente tem na literatura em relação à mortalidade, né? Se você pegar o consenso europeu, o que está escrito lá? Para os caras interessa uma coisa, interessa basicamente nas doenças do parênquima a questão da complacência, mesmo nas doenças resistivas, a questão da pressão de platô. Você pode ter um paciente com asma, em que a resistência é alta, obviamente, mas aquele paciente está fazendo aprisionamento aéreo, então ele está fazendo o que os gaúchos lá chamam de alçaponamento, e aí a complacência vai se alterar. É aquela curva que fica, a alça expiratória fica longe da alça inspiratória, mas a curva se desvia para a direita.
eles nem consideram o drive de pressão, mas isso, a tendência é a gente respeitar esses valores, né? Agora, eu me sinto mais seguro em ventilar pacientes obstrutivos, no caso, exemplo de asma, né? Pacientes obstrutivos, onde a resistência, no caso da asma, porque no caso da asma, o que acontece? A resistência muda muito rapidamente. Na doença pulmonar isso também acontece? Isso acontece, mas no enfisema menos, né? Então, na verdade, você vai poder julgar isso. O que você não pode é ultrapassar esses limites, né? Que são limites aí de um volume corrente. Gente, hoje, de 6 a 8 ml por quilo, não precisa ser 6 em todos, e analisar o doente como um todo, né? O doente não é o pulmão, né? E às vezes você não consegue o objetivo da ventilação mecânica, essas pressões não conseguem ser atingidas, essas pressões protetoras, em um volume protetor, como, por exemplo, o paciente tem dentro da barriga um aceno compartimental. Ou é um queimado, né? A gente tem queimado aqui já há muitos anos. Você é chamado lá, a pressão de pico do ventilador está lá em cima, está todo mundo muito preocupado. Você faz um platô, né? E, na verdade, o paciente está com uma síndrome compressiva torácica, porque tem que fazer a fasciotomia lá, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo isso, né, é que existe um conceito, isso vem da Universidade de São Paulo, e eu acho bem interessante isso, que a Universidade de São Paulo, minha amiga Carmen, meu amigo Marcelo, transformou todas as pessoas em pessoas pressométricas. Ou seja, quando você vai falar para um grupo de fisioterapeutas, eu já canso de ouvir que pressão controlada é melhor que volume. Gente, não existe isso. Não existe isso, tá? Existe uma maneira de você se sentir mais à vontade de ventilar. Agora, se todo mundo fizer dentro da unidade aquilo que ele tem vontade, provavelmente o cara vai iniciar volume, o cara vai entrar no plantão, vai botar para pressão. Então, aqui no meu serviço, eu discuto muito com os meus fisioterapeutas. Nós sentamos, fazemos o nosso protocolo já definido. Se vocês quiserem, eu posso mandar isso para vocês. Nós fazemos os procedimentos operacionais padrões. Ou seja, como ajustar o ventilador no pulmão normal, como ajustar o ventilador no pulmão resistivo, como ajustar. E a gente faz. E de preferência, gente, você usar o ventilador que você tem aí. Como você tem uma salada de ventiladores, isso às vezes traz confusão, como, por exemplo, o ajuste do fluxo respiratório, né? Então é isso. Você pode atingir o mesmo objetivo. E é óbvio, né, que isso melhorou muito. Só que não adianta ter ventilador, ter curva, não olhar para a curva, não enxergar o que está acontecendo. É aquele negócio, Paranhos, quando você chega na terapia intensiva e vê que um paciente está com a perna cruzada, estubado, provavelmente não devia estar ali, né? Então, a gente acaba se adaptando. Se você se adapta a olhar essas curvas todos os dias, você vai perceber, né? O que me deixa muito incomodado é, às vezes, a perda de tempo que vai acontecer com a fisioterapia anotando um monte de parâmetros que não vão servir para absolutamente nada, né? Aquelas planilhas enormes. Então, o que a gente tem que dizer na visita multi? O paciente está protetor? Quando eu digo que o paciente está protetor, eu não preciso dizer que a minha pressão de platô está abaixo de 30 e que o meu drive de pressão está abaixo de 15. É protetor. Agora, se eu preciso de um ajuste mais fino, aí nós vamos falar desse desconforto respiratório, como é que nós vamos fazer manobras de recrutamento? Isso, na verdade, ou não vamos fazer, máximo está impedida hoje, mas tem que definir o que o serviço vai fazer. Aí fica mais fácil. Eu diria aí que com os 20 procedimentos operacionais padrões, a gente consegue manter um exemplo típico, né? Sedação. Desliga a sedação. Tem gente que prefere desligar. Se o paciente está sedado, eu desligo. Se o paciente está entrando um pouco no ventilador, eu reduzo pela metade e vejo o que acontece. Aí chega a noite, né? Tá tudo andando brilhantemente. Chega a noite, a pessoa fica com medo de deixar o paciente em pressão suporte. Ora, gente, os ventiladores foram desenvolvidos para que, se ele tiver apneia, entre os ciclos de apneia. E aí, à noite, o paciente faz um desconforto e aí volta a sedação contínua. Então, o que a gente tem no combinado aqui? Não vamos fazer sedação contínua à noite. Se o paciente tiver um desconforto, e o plantonista que está ali, que não está vivendo o dia a dia, né? Ele faz lá uma sedação para voltar o doente no conforto, porque a gente não perca tudo aquilo que foi feito durante o dia, né? Enfim,
trilhas, não são trilhos. E às vezes você acha que mudar é suficiente. E apesar de toda essa mudança dos ventiladores, ainda nada foi melhor do que volume, pressão e pressão suporte, mesmo as alças fechadas. O que vai acontecer com a IA, né? Eu não sei. A professora Carmen agora me botou numa fria, né? Num evento lá do Einstein, me botou junto com um professor da Universidade da Holanda, que é o cara que ajudou a desenvolver aí a SV Intelligent. Será que o ventilador vai ser inteligente ou o ventilador tem algoritmos? Tudo isso que nós temos hoje, gente, são algoritmos, não é inteligência artificial, tá? Não é inteligência artificial. Aliás, Paranhos, aquela jornada de vocês lá em Minas Gerais foi maravilhosa, aquele evento lá, congresso, porque eu me tirou da cabeça, né? A gente não entende o que é ventilação, o que é IA e o que é basicamente algoritmos. Tudo que eu falei aqui é algoritmo. A IA é outra história. Como é que a IA vai entrar na história? E tem gente que acredita que nem existe a IA, né? Existe, na verdade, uma inteligência estendida, né? Então foi maravilhoso lá esse aprofundamento. Eu estou estudando aqui que nem um louco, né? Para tentar botar o professor ali, que é orientador lá do nosso amigo que está lá na Oceania, né? De provocar ele, porque a gente não sabe. Os ventiladores são mais seguros. O que os ventiladores vão trazer para nós, gente? Esses milhares de dados aí, tem mais de 1 milhão de dados em 24 horas o ventilador te fornece. O que vai ajudar nós? Quando tudo isso estiver integrado no seu sistema, e eu vou falar uma coisa, gente, olhem, os ventiladores hoje, eles têm o quê? Eles têm aquele segmento, né, de 12, 18, 24 horas. Pela manhã, dê uma olhada o que aconteceu ali. Durante a noite, você vai descobrir coisas horrorosas, por exemplo, que o paciente foi muito sedado ou não muito sedado, que ele ficou tendo vazamento a noite toda e ninguém viu. Lembrando que tudo isso vai para uma plataforma hoje que tem acesso à análise em qualquer momento, né? Então, esse negócio de interpretar os dados, eu não tenho nenhuma dúvida. O ventilador ele vai me dizer, olha, esse paciente está piorando a resistência, esse paciente está piorando a complacência. Isso é algoritmo. Isso já deveria estar no ventilador, né? Porque se ele consegue ler o pico e o platô, ele vai me dizer se o problema é complacência ou resistência. Se ele consegue ver a curva de fluxo, isso é algoritmo. Agora, corrigir isso através de um algoritmo também pode ser algoritmo. Aprender com o doente, aí vai ser IA, né? Inteligência artificial. Então, o caminho é esse, né? Mas eu acho que nós estamos muito distante de tudo isso. Não compre ventiladores, porque apresentam novos modos, apresentam novas modalidades, te vendem sonhos e que você não vai conseguir. É claro, gente, o ventilador ele tem que ter uma coisa, ele tem que ter assistência técnica. E você pode fazer com um carro que ande bem, né, bem azeitado, aquilo que você consegue fazer com um ventilador mais rude, eu diria um ventilador mais antigo, né? As válvulas melhoraram muito, isso melhora obviamente aí a resposta do ventilador, né? Valiati, três coisas importantes que você tocou. Primeiro, que o Nelson Camini, quando ele veio aqui dar aula sobre a IA, ele falou uma frase que eu repito isso para todo mundo, né? Não existe uma IA, não existe uma inteligência artificial. Existe um banco de dados inteligente, né? Quando você cria um banco de dados de uma forma inteligente, ela vai te ajudar a te dar um backup dos teus resultados. Isso aqui é o que existe na verdade, né? Um banco de dados inteligente e não é um banco de dados bem feito e não uma inteligência artificial. Segundo, que uma das coisas que eu pedi para você falar aqui, e você falou com muita empolgação, eu adorei, é porque a minha equipe de fisioterapia, ela é espetacular. Está todo mundo aí na plateia. O Léo é o coordenador deles, ele é o teu moderador, mas ele está de plantão também, está meio apertado lá com a turma dele. Eu canso de chegar no plantão da UTI para passar visita com eles e com o plantonista, e aí o que eu vi sempre, o Léo me acompanha, sempre, é que essas planilhas deles, que eles anotam um monte de dados, quando eu chego perto do ventilador, as curvas não têm nada daquilo que está escrito. Então, assim, eu sempre dei muito mais importância
ao que eu enxergo nas curvas do ventilador do que aos dados que estão anotados, né? As curvas me mostram com mais clareza se a ventilação está fisiológica ou não. Mas eles veem realmente, a sua aula foi muito importante para eles adoraram, porque eles vão cair de 4 em cima dessas curvas agora, e eu tenho certeza que vai melhorar muito a habilidade deles na manipulação dos ventiladores. Alguém mais tem alguma... E eu queria, o Faliati, que na próxima aula sua, que é daqui a 2 semanas, eu vou combinar algumas coisas com você por telefone, que eles me pediram aqui no WhatsApp, coisas que eles querem que você fale da montagem, não da mecânica da ventilação, mas da parte prática de como regular um ventilador inicial, entendeu? Como é que você... Isso aí, o beabá da ventilação, ó, chegou, esse botão, esse botão, esse botão, esse botão, exatamente isso aí, antes de você entrar. Mas eu Aí vou a conversar gente com você. combina, Paranhos, pelo seguinte: é importante aí o seguinte, a gente falar que público nós estamos falando com um público que tem um determinado tipo de ventilador. Quais são os ventiladores que vocês têm aí? Nós temos Vocês aqui, devem ter uma miscelânea, provavelmente. Tá? infelizmente, nós temos aqui pelo menos 6 tipos de ventiladores Tudo diferentes que a bem, gente então a gente tem que pegar, você tem que me dizer os 6 tipos que você tem aí, e a gente vai discutir em cima de cada, porque na verdade a sequência lá do ajuste pode ser, na verdade é sempre a mesma coisa, mas na verdade exatamente. é diferente porque Eu as vou firmas trazem nomes diferentes, né? no telefone amanhã eu vou explicar a você. No telefone Tá amanhã bom, eu vou explicar exatamente as dúvidas que eles tiverem, você vai ver como abordar isso. Quanto à tá bom. variedade de ventiladores, a gente vai fazer isso quando você estiver aqui com a gente, né? No final de semana você passar Sim. aqui com a gente, ventiladores. O Léo está aí, o Léo vai fazer alguns comentários e tirar algumas dúvidas com ele. Léo, pode falar. Doutor, agora que eu consegui dar uma paradinha aqui, eu acompanhei a aula toda, fez a aula muito bom, chamou atenção, né, para os gráficos, que é uma coisa que realmente a gente não leva, a gente não põe ao pé da letra para fazer. Falou, pega muito nos parâmetros ali, nos valores, mas os gráficos em si realmente a gente peca nisso. E tenho certeza que a equipe agora tá de olho nisso para a gente aprender, né, a manipular melhor a ventilação, saber, né, como manipular a ventilação, o tipo de patologia, o tipo de paciente, né, que é único. Então a gente tem que definir cada um de acordo com o que ele precisa, né? Doutor, muito obrigado, agradeço, ficou muito feliz, né? Para a gente discutir mais, aprender mais. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, nenhum questionamento agora, porque eu realmente fiquei mesmo prestando atenção e me agregou muito, tá bom? Muito obrigado. Eu prometo para vocês aí, né? Até porque o livro aí que muitas pessoas me ajudaram a escrever, ninguém escreve livro sozinho, né? Isso é óbvio. A não ser que, como eu faço, tudo bem, mas isso aí é história para contar, que a gente pode contar o que nós fizemos na vida eu Paranhos e talvez aí seja complicado até publicar. Mas em relação ao livro, meu livro hoje ele já tá na segunda edição. Ele está obviamente vendendo menos porque a maioria das pessoas já compraram o que tinha que comprar. Ele está bem atualizado ainda. Eu vou mandar a cópia para o Paranhos aí do livro. E aí você tem lá capítulos específicos dessas alças daí, tá? Você pode entrar lá no capítulo, imprimir aquela parte lá, né? Numa sarsuce com a grossura dele, na verdade. Você pode escrever um monte de coisa, mas na verdade o básico é isso que eu falei. Então eu vou. Lá tem os textos para mostrar a mecânica, tem capítulos mais complicados, menos complicados, enfim. Foi um livro aí que trata de tudo, né? Mas na verdade a pergunta é: nós temos que simplificar a ventilação. A ventilação é algo um tanto complexo? É, mas em 90% das vezes não é complexo. Se a gente evitar de lesar o pulmão dos doentes, a gente já está fazendo muita coisa, né? Então eu vou passar para o Paranhos aí, via WhatsApp, entre hoje e amanhã eu passo o livro, e ele fica para distribuir o livro aí, né? Para todo mundo. Que a editora não saiba, mas também não muda nada na vida de ninguém, né? Tá bom? Aí vocês têm que ter o material para consultar. Existem capítulos específicos aí sobre só essas alças aí.
né? Existe um capítulo maravilhoso aí, escrito por um colega, a gente revisou também, sobre a análise de cada alça, análise do capnograma, análise de coisas que a gente tem disponível hoje e a gente não tinha. Na época que nós começamos a fazer terapia intensiva com Paranhos aí, a gente não tinha nada, mas nós ficávamos em cima dos pacientes. A gente ventilava os pacientes com pressão ciclada da pressão, com BID Mark 7, enfim. Essa história toda eu consegui guardar aqui, reservar, e estou fazendo agora um acervo, né? Como é que a gente conseguia resultados, gente? Porque a gente ficava ao lado dos pacientes. Então, estar ao lado do doente. Agora, é claro que precisa anotar lá os parâmetros. Eu estou dizendo assim: essas planilhas intermináveis, elas não ajudam. Elas deslocam o profissional da beira do leito, né? É claro que o convênio vai ter que dizer lá como é que foi, como é que não foi. Eles querem saber de tudo, né? E até para o registro teu, né? Mas é o que eu te digo. Por que a curva é mais importante do que o momento? É claro. E uma coisa interessante, gente, para encerrar, a tendência, tá? Se você for chegar dentro do TI e perguntar quem que vê tendência, as pessoas não olham as tendências. E os ventiladores dão tendência, os mais novos dão tendência da ventilação nas últimas horas. Te dá o que aconteceu ali durante a noite, durante o dia. E o módulo de tendência, para onde o doente está indo, vai te ajudar a você poder definir melhor como seguir no paciente durante o dia. Ô, Valiati, eu lembro de doentes que a gente ventilava com Mark 7, a gente deixava o doente acordado e ele ia fazendo sinal para a gente, tinha que aumentar Sim, mais o sim, fluxo ou não. sim, O doente é que ajudava a gente a dizer o que tinha que dar sim, mais, o que tinha que dar menos. Bom, sim. tem assistentes aqui mostrando fotos do livro do Valiati que já tem. O Valiati agradece, isso tornou muito mais rico, ele é um homem poderoso e milionário, como sempre. Todos os médicos que trabalham com ventilação mecânica são muito ricos, ricos de saber, ricos de amizades e ricos de problemas, porque o dinheiro não aumenta com a ventilação mecânica, não. É verdade. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer para o Valiati? Olha, eu vou, então, daqui a 14 dias o Valiati vai falar sobre ventilações em casos especiais e algumas coisas que mandaram para mim aqui no WhatsApp, eu vou passar para ele tirar essas dúvidas práticas na primeira aula da semana que vem. Na semana que vem, para a gente poder ter mais tempo, eu vou abrir a aula do Valiati às 8 horas em ponto. Quer dizer, eu vou entrar Na na outra sala. semana, né? Daqui a 14 dias. Isso, isso. Da semana que vem é STEPS, que esse menino que dá aula de STEPS, ele dá plantão quarta-feira sim, quarta-feira não. Então ele dá aula de 15 em 15 dias. Aí vai intercalar com a sua, e aí eu vou Ô, conversar com o Paranhos, Valiati. se facilitar, eu posso fazer o seguinte: eu posso até te encaminhar a aula pelo WhatsApp, e aí essa aula fica aí. Essa aqui também eu posso mandar, ela fica aí com E você, e aí eu você tenho já feito coleta isso, nos. A e gente a gente ganha imprime. tempo com isso. A gente imprime e deixa ela impressa Sim, lá no não, seu país. essa aqui eu vou mandar também, e aí Isso. você imprime aí. Mas aí no WhatsApp, aqui vai, você já baixa direto, abre e já baixa a aula aí, já facilita muito, Tá a bom, gente beleza. perde Sem essa. problema. Ok. Tá bom? Tá bom, Beleza. querido. Falou. Um abraço. Até Obrigado. logo. Boa noite a Obrigado a todos, todos foi um vocês. prazer. Até logo. Oi, Tchau, doutor, tchau. obrigado. Tchau, 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 tchau. tchau. Boa noite. Eu não consigo sair, ué. Lê. Valiati é que está como anfitrião. Você que tem que encerrar a reunião, Valiati. Manda acabar a reunião aí que acaba tudo.